Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Juscelio, eu sou casado com a minha Lulu há 31 anos. Uma mulher inexplicavelmente maravilhosa. Um calmante para a minha vida. Aquilo que a Bíblia fala sobre uma mulher sábia. Deus me entregou. E feliz o homem que encontra uma mulher sábia. E como eu já falei em outro momento, volto a repetir, casar com uma mulher sábia é uma coisa fantasticamente maravilhosa, mas como tudo, nem tudo é sempre um mar de rosa, também tem o seu ônus. Na verdade só tem um ônus, mas é muito alto. É que raramente você vai estar certo. E isso dá muita raiva. Mas se você quiser ter o bônus, você vai ter que suportar esse ônus. E eu sempre digo, Deus entrega para toda mulher que casa uma seringa para acessar, ministrar dentro do coração do marido. Porque a mulher Deus tirou de Deus, a mulher Deus tirou dele mesmo. A esposa não. A esposa Deus tirou de dentro do marido. Por isso que, como mulher, uma mulher, como mulher ela descansa em Deus. A esposa não. A esposa descansa no marido. Porque você descansa na sua origem. E Deus me deu uma mulher sábia e Deus dá para toda mulher que casa uma seringa para ela ministrar coisas dentro do coração do seu marido. A diferença é que a sábia, ela já achou um acesso. Sabe aquele acesso, a pessoa está internada, já está ali, não tem mais a agulhada, a pessoa só vai lá e coloca. Quando você vê aquilo, a bezetacil já está queimando dentro da veia, porque você não sente a picada. Você não sente a picada. E já a mulher que não é sábia, ela está com aquela agulhada na mão, não consegue ministrar dentro do coração do seu marido, porque ela ainda não achou o acesso. Então ela fica picando com a agulha. Por isso que um desafio da esposa é achar um acesso ao coração do seu marido, para colocar dentro dele a cura, o encorajamento que ele precisa para cobrir a sua própria vida, a sua própria casa. E a minha Lulu é essa mulher sábia, uma mulher que me desequilibra em todo o tempo. E nós estávamos para vir para cá, ela ficou enferma. Eu sou do tempo que gripe não era doença, mas gripe nesse tempo é doença, é uma coisa incrível. E ela pegou uma gripe muito, muito forte e foi ficando ruim. Esperamos até o último momento para entrar no avião. E ela não, vimos que não ia dar, ia ser prejudicial, então ela ficou em casa. E eu estou feliz porque está todo o congresso aqui, toda a equipe orando pela minha Lulu. E eu quero acreditar exatamente como foi ministrado, tem sido ministrado. Ao voltar em casa, ela está restaurada, está de pé. E eu fico igual Jacó, mancando quando ela não está, fico muito desequilibrado. Porque eu sinto falta mesmo, depois de um tempo onde você não se larga mais, a gente sente muita falta. Mas mesmo assim, estar aqui é uma honra muito grande, carregada de uma responsabilidade muito maior. E cada casal que está aqui, seus mais variados motivos, seus mais variados história. O lindo nisso é que o Espírito de Deus, ele pode pegar uma palavra dessa tão tremenda que aqui foi colocada e codificar dentro da realidade de cada um. Codificar, porque esse é o efeito da descida do Espírito Santo. Fazer com que cada um ouça na sua própria língua as grandezas de Deus. Isso é o efeito de Atos 2, e só Deus é que pode fazer isso. Ele tem essa capacidade de alguém, uma única pessoa, falar das grandezas de Deus, e isso chegar no idioma do coração de cada um. Do nosso casamento, esse
31 anos de casados. Deus nos deu 2 filhas lindas, maravilhosas, a Isabel e a Sara. Quando a Sara nasceu, a médica convenceu a gente de não ter mais filho, dado as complicações que houveram no parto da Sara. Eu era muito novo, acreditei, fui lá, fiz a vasectomia. Hoje eu não faria, deixaria Deus decidir a situação, porque eu queria ter mais filhos. E agora a gente tem 3 netos, 3 meninos. A gente fez meninas com semente de menino. E eu sempre acho muito interessante, comentei isso no outro encontro, como que essa coisa de avô é uma coisa realmente inexplicável. E a gente sempre quer entender o amor de avô, e ninguém consegue explicar o amor de avô, mas eu descobri o porquê. Porque você procura o amor de avô no catálogo do amor, e você tem que procurar no catálogo da inteligência, porque não é amor, é uma burrice que entra na gente. É uma burrice que entra na gente. Eu lembro do nosso primeiro neto, que ele olhava para mim, eu dizia, vovô, vovô. Ele ameaçava, não saía. Eu disse, amor, se ele falar vovô, eu passo a caminhonete para o nome dele. Isso não é amor, irmão. Isso não pode ser amor. Isso é outra coisa. Mas é uma coisa inexplicável, porque coroa do Senhor são os filhos dos filhos. Então, e Deus nos deu 2 genros maravilhosos. 2 genros maravilhosos. Na jornada de um homem, ele projeta muitas coisas para o filho. Mas aquilo que cria uma maior interrogação dentro dele é para quem que ele vai entregar no altar a sua filha. É por isso que a Bíblia diz que tem que deixar pai e mãe, porque não tem a possibilidade de casar e morar junto, irmão. Eu fico imaginando um genro meu gritando com uma das minhas filhas. Eu já desprego da cruz, eu avanço nele. Está muito explicado por que tem que deixar pai e mãe. Porque desde o dia que nasceu você não deixa cair no chão. E Deus me deu a graça de entregar 2 genros inexplicavelmente maravilhosos. É um favor do Senhor. Não consigo de fato e de verdade atribuir a mim ou a Lulu a graça que o Senhor nos deu de ter uma família tão linda. Por mais humilde que eu gostasse de ser, realmente o Senhor nos deu uma linhagem maravilhosa. E assim como o pastor falou aqui, também olhe para os nossos netos e cremos que eles vão andar em realidades muito diferentes da nossa. Se a gente souber permanecer nesse lugar de obediência radical ao Senhor. Amém? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. Eu estou enrolando você porque eu não achei ainda, fica tranquilo. Capítulo 3. Vamos lá, vamos mudar. Efésios. Capítulo 5. Versículo 31. Diz assim: eis porque
deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Senhor, obrigado. Obrigado pelo seu bom e santo Espírito nesse lugar. Obrigado por cada intercessão feita. Obrigado por cada adoração entregue no serviço de cada irmão, cada irmã dessa equipe. Obrigado por cada louvor. Eu quero me unir a toda entrega de adoração que já foi feita ao Senhor em favor dessa conferência, seja ela de que maneira foi, para declarar o verbo vivo em operação, na palavra ser liberada, em nome de Jesus. Vamos lá. Eu quero pedir a sua atenção nesses minutos aqui, se você puder ouvir com o seu espírito, ouvir com o seu coração, porque eu gostaria de falar sobre casamento à luz da Bíblia, aquilo que talvez você, que porventura não tenha uma certa relação próxima com a Bíblia Sagrada, mas o teu espírito consegue receber aquilo que Deus tem para você, mesmo que a sua mente natural não tenha alcance. Foi o encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. Aquela mulher falava com ele sobre adoração. Era o assunto dele, a adoração, só que ela tinha um alcance mental. Jesus encontra com a mulher samaritana num poço de Jacó. Ela vai buscar água e ele vai lá exatamente falar sobre esse assunto. E ela já teve 5 maridos, ela estava no sexto. O sexto, segundo Jesus, não era dela. E Jesus fala para ela: me dá dessa água que você está tirando desse poço. E todo tempo, e ela diz: você é judeu, fala comigo que sou samaritana. Ele disse: se você soubesse quem fala com você, ao invés dele pedir água para você, é você que pediria água para ele. Ela disse: como que você vai tirar água desse poço, se você não tem um balde, você não tem corda, você não tem nada? Como o assunto de Jesus era adoração, aquela mulher, ela tinha um padrão sobre a adoração, assim como ela tinha um padrão de buscar água, um poço, uma corda, um balde que descia, e Jesus queria falar sobre tocar o interior dela, e ela já tinha um padrão religioso também. Ela falou com ele sobre adoração. Nós, os samaritanos, ouvimos dos nossos pais espiritual que a adoração é ali. Vocês que são judeus dizem que a adoração é lá. E Jesus está dizendo para ela: chegou o tempo, samaritana, vai vir um tempo, ele já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo para ela: você teve 5 maridos, o sexto que você tem não é seu, mas eu tenho uma notícia maravilhosa para dizer para você: o 7º chegou. Ele não chegou para deitar com você numa cama para atender suas carências, mas chegou para tocar no seu interior. Ao invés de você beber de fora para dentro, você vai começar a jorrar de dentro para fora. Era algo que ia além da compreensão humana dela, mas havia uma proposta. E eu gostaria de ir nesses minutos falar sobre um casamento a partir da luz da Bíblia. Quando o apóstolo Paulo, ele vai no 3º céu, ele aprende muitas coisas, e ele mesmo fala: muitas das coisas que eu vi no 3º céu, muitas delas eu não tenho nem como falar.
eu ainda estou processando, outras não são tempo de falar, porque vocês não suportariam, eu não consigo ainda traduzir o que eu vi lá para uma codificação, uma tradução para a terra. O próprio Jesus disse que falava em parábolas, porque os homens não tinham uma capacidade ainda de compreender aquilo, até que não nascesse de novo, eles não poderiam se conectar com o idioma do céu. Jesus disse, vocês são da terra, pensam nas coisas da terra, eu sou de cima. E a Bíblia vai falar que os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos. Então, qualquer interpretação humana a partir de Deus é produto de uma idolatria. Por quê? Porque é algo produzido na mente humana. Uma coisa é de baixo para cima, outra coisa é de cima para baixo. Mas uma dessas idas, o apóstolo Paulo, ele desce dizendo o seguinte, eu fico impressionado como Deus entregou para o apóstolo Paulo tanta revelação sobre o casamento. Um homem que teoricamente, na Bíblia, a gente lê esse homem como um homem não casado. Não sei se ele era viúvo, não sei se ele era solteiro. Há muitas especulações em volta disso. Mas eu fico pensando como que um homem que não foi casado traz tanta revelação sobre o casamento. Eu penso que Deus escolheu um que não fosse casado para que a experiência dele não interferisse na tradução da revelação que ele estava recebendo. Porque Deus manifesta as coisas loucas para confundir as sábias. E numa dessas entradas no reino do Espírito, no terceiro céu, Paulo vem descendo e dizendo, assim como o marido, assim como Cristo é marido da igreja, assim sejam os maridos, assim como a igreja é a esposa de Cristo, assim sejam as esposas. E por fim ele vai dizer, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E ele diz, grande é esse mistério é muito grande, mas não tem a ver com o casamento de José e Maria, nem de José e Luciana, tem a ver a respeito de Cristo e a igreja. A respeito de Cristo e a igreja, aonde uma aliança no modelo de Deus, ela é sustentável. Aonde uma aliança no modelo de Deus tem salvação, tem eternidade, tem cura, tem perdão, tem todas as coisas que dentro de um casamento de um homem e uma mulher natural não consegue subsistir. É o casamento de Cristo e a igreja. Por quê? Porque Deus, ele só celebrou um único casamento. Deus não celebrou mais do que um casamento. E o único casamento que ele celebrou não é o de Adão e Eva. O casamento que ele celebrou é o de Cristo e a igreja. É um casamento que ele estabeleceu antes da fundação do mundo. E quando ele traz o casamento de Adão e Eva, quando começa um cenário que eu possa entregar um roteiro para a novela da Record, é parábola para quem assiste o roteiro da novela da Record, é parábola para aquele que tem a mente totalmente em teologia, mas para os que foram chamados para viver no Espírito, então é uma revelação sobre o casamento dos casamentos, que é sobre Cristo e a igreja, é Deus voltando a morar dentro do homem, de dois fazendo um, vai muito além de que você e sua esposa. Vai muito além do que você e sua esposa. É por isso que no Adão e na Eva, Deus começa a trazer um protótipo para me entregar uma revelação sobre Cristo e a igreja. Aonde ele pega o primeiro homem, e a Bíblia fala que Deus o leva a um profundo sono. Importa dizer que Deus não botou Adão para dormir. Deus matou Adão. Porque numa perspectiva de eternidade, para quem já está na eternidade, para quem já tem a eternidade consigo, dormir não tem a ver com um mero sono, mas tem a ver com uma morte. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a ceia, ele diz, irmãos, sobre os que já dormem, não quero que sejais ignorantes. Haverá uma ressurreição para eles. Paulo não diz sobre aqueles que já morreram. Paulo diz sobre aqueles que dormem. Porque aquele que está em Cristo não morre mais. Já passou da morte para a vida. Essa morte física, para quem está escrito, é um sono para ser despertado no dia da ressurreição. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer, instruir a igreja sobre a ceia. Ele diz, olha, por vocês não compreender a ceia,
E compreender a ceia não é você discutir se a ceia tem que ser com vinho ou com suco de uva. Não, é você entender o projeto da ceia, que é uma relação matrimonial. E quando muitos não compreendem isso, muitos já dormem. Ele não fala que já morreram, fala que já dormem. Por quê? Porque numa perspectiva, o sono espiritual, ele é uma morte. Logo, Deus não colocou Adão para dormir. Deus matou Adão. Por quê? Porque tem a ver com Cristo, com aquilo que Jesus fez na cruz, por mim e por você. Deus matou Adão. E uma coisa importante é saber que, da mesma forma, Cristo morreu na cruz do Calvário. E por mais que um filme ou um roteiro novamente para a novela da Record possa mostrar para você que os judeus mataram a Cristo, ou que os romanos mataram a Cristo, nenhum e nem outro. Quem matou a Cristo na cruz foi o próprio Deus, porque está escrito em Isaías 51, que a Deus aprouve moê-lo. E quando Deus coloca Abraão para matar o seu filho, Deus chama Abraão do pai da fé. Você acha que a fé nasceu num homem? A fé nasceu em Deus. E Abraão só ganha o nome de pai da fé, porque Abraão representa Deus quando mata o seu próprio filho Isaque. E Isaque é recobrado, não chega a ser morto, mas em figura foi morto, porque dentro de Abraão, Deus já houvera matado Isaque. Quando Isaque volta da mesa do holocausto, é um símbolo da ressurreição. Por isso que quando Deus mata Adão, Ele está falando sobre Cristo e a igreja. Por isso que Deus leva Adão a um profundo sono e Deus mata Adão. E uma coisa que acontece é que Deus rasga Adão no lado. E Ele enfia a mão dentro de Adão. E Ele traz um punhado de matéria-prima. E Ele forma a esposa desse homem. E quando esse homem acorda, tão somente ele acorda casado com uma esposa, uma mulher que foi tirada dentro dele enquanto ele estava morto. Porque isso não tem a ver com Adão e Eva, isso tem a ver com Cristo e a igreja. Por isso que mais tarde, na plenitude dos tempos, quando Cristo está morrendo, sendo morto na cruz do Calvário, não foi morto pelos judeus, não foi morto, muito menos pelos romanos, o próprio Deus o matou na cruz. E enquanto ele está morto na cruz, vem os carrascos, rasgam Jesus do lado, sai água e sai sangue. E pela água da palavra e pelo sangue da cruz, então nasce a esposa dele, chamada igreja. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Por isso o casamento de Adão e Eva, ele vai muito mais além do que o seu casamento. Fala sobre o casamento de Cristo e a igreja. E se você quiser cura, restauração, milagre e vida no seu matrimônio, vai ter que deixar de viver o seu matrimônio e colocar o seu matrimônio no de Cristo e a igreja. Porque no de Cristo e a igreja tem o perdão que você não consegue dar. No de Cristo e a igreja tem salvação para os filhos que você não consegue entregar. No de Cristo e a igreja tem o plano completo de Deus que no Adão caído eu perdi. Então ele começa a dar lições de como um casamento acontece. E a primeira coisa que ele faz é quando ele faz o homem. Deus faz Adão fora do jardim do Éden. Já Eva não. Eva nasce dentro do jardim do Éden. Deus faz um homem e coloca ele dentro do jardim do Éden. E Eva nasce ali dentro. É tão lindo que fora do jardim do Éden, esse homem não estava casado. Dentro do jardim do Éden, ele casa. E quando Deus põe ele para dormir, que vai tirar a sua esposa dentro dele, ele cria um princípio. Eu queria que você, marido, entendesse um princípio de Cristo em mim e em você como marido. Ele tira de dentro do homem a sua esposa. Por quê? Porque a mulher sai de Deus
Mas dentro do casamento, a esposa sai do marido. É difícil para um homem reclamar da esposa, porque em certo princípio bíblico, é o que Deus está conseguindo tirar de dentro dele, porque Deus forma uma esposa a partir daquilo que Ele consegue tirar de dentro do marido. E como que faz isso? Como? Porque a Bíblia fala que Jesus, Paulo explica nesse mesmo capítulo, qual eu não li os versículos anteriores, que Cristo morreu pela igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificá-la, lavá-la e entregá-la a si mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. Como que eu entrego como homem para Deus uma matéria-prima para Ele formar na minha mulher a esposa que eu desejo? Só tem um jeito, vai ter que deixar Deus te matar, porque aquele é quem se coloca na mão de Deus para morrer, pode ter certeza que vai dando para ele a matéria-prima que ele precisa para colocar dentro da sua mulher a esposa que você deseja. Porque só um homem morto nas suas carnalidades pode entregar para Deus matéria-prima, para Deus colocar na sua esposa, a esposa que Ele deseja. Quantos estão comigo aqui? Só que isso não é possível numa condição humana. Só em Cristo essa operação é possível. E Deus, a primeira coisa que Ele faz o homem. E como vai lhe dar um casamento? Deus lhe dá um ambiente, um lugar chamado Jardim do Éden. Um lugar chamado Jardim do Éden. E Deus disse: aqui você vai ter que cuidar, você vai ter que proteger, cuidar e muito mais. Você vai ter que cultivar. É interessante, quando você olha para a queda, você vai ver que a mulher fez tudo errado. Mas quando você olha em Romanos, a Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo e não por uma mulher. Porque antes do diabo entrar na serpente, precisou entrar no jardim. Antes de Satanás fazer alguma coisa na esposa de alguém, ele vai precisar entrar na casa. Quantos estão comigo? E Deus entregou um ambiente para esse homem. Porque todo homem que se deixa ser morto por Deus, ganha de Deus um ambiente para viver com a sua esposa. Porque se você está anotando, escrevendo, você pode escrever isso. Deus entrega para toda pessoa poder e autoridade para determinar o ambiente que ele foi chamado para governar. Como disse o pastor, muita gente, a gente fica burra, fica burra aqui em cima, eu vou repetir isso. Deus dá poder e autoridade para toda pessoa determinar a atmosfera do ambiente que ela foi chamada para governar. E Deus deu um ambiente para Adão governar. Por isso que é comum que homens estão fora de casa muitas vezes, e em casa está tudo bem, a esposa está bem, as crianças estão bem, está tudo indo bem, e de repente, aquele homem, o carro dele chega na garagem, ele nem desligou o carro, ele nem saiu do carro, ele nem entrou em casa, mas de repente, ele chegou na garagem, e a esposa já diz: o pai de vocês chegou. As crianças já param de brincar, ficam tensas. Ela já fica alterada. O cachorro corre para debaixo da mesa. Eu fico pensando, como que um homem chega em casa e ele nem saiu do carro e ele já teve o poder de mudar toda a atmosfera do ambiente. Porque Deus dá poder e autoridade para você determinar a atmosfera do ambiente que você foi chamado para governar. Mas o contrário é verdadeiro também. O contrário também é verdadeiro. Às vezes a casa está atribulada. Às vezes, a mulher que trabalha fora, de repente, amanhece um dia, o filho está doente. Uma criança está doente, ela não vai trabalhar. O outro filho, porque o irmão não foi para a escola, agora resolve ficar em casa também. Então agora tem uma mulher que não pode trabalhar, um filho doente e o outro que não está doente fica incomodando. E a empresa ligando toda hora para saber como resolve os BO, que ela resolveria, porque ela faltou, mas não avisou, foi de bate pronto. Aí daqui a pouco um filho doente, a empresa ligando.
O outro incomodando, chuta a bola no vizinho, o vizinho vem reclamar. Aí ela vai cuidar do doente, vai atender o que está, deixa queimar o feijão, aquele dia resolve fazer comida dentro de casa. E de repente, final da tarde, aquele carro chega na garagem. E aquela mulher diz assim: glória a Deus, o pai de vocês chegou. Não tem nada resolvido, mas um ambiente seguro se instala no lugar. Porque Deus deu poder e autoridade para você determinar a atmosfera do ambiente que você foi chamado para governar. Eu não vou perguntar que tipo de ambiente você aciona quando você chega em casa, mas uma coisa é certa: se estiver no Cristo da esposa igreja, você começa a determinar atmosferas de paz. Jesus estava andando sobre as águas, ou melhor, estava andando com seus discípulos, atravessando sobre as águas. Ele está dormindo no barco. Os discípulos não tinham medo do mar. Os discípulos conheciam tempestade, ventos, e o pescador conhece. E ele sabe como se move o tempo. Se vai ter tempestade acima de uma capacidade de suportar, eles não vão. E se eles atravessaram, porque eles viram que dava. Mas no meio do caminho, um vento soprou forte sobre o barco. Uma tempestade começou a se formar, um agito grande. Ou seja, eles ficaram apavorados. E foi além daquilo que eles costumavam viver. Ficaram com medo. Jesus está dormindo. E de repente eles acordam Jesus. Jesus está dormindo. E ele diz: o Senhor não se importa com aquilo que a gente está vivendo aqui? É interessante como a gente quer arrancar Deus do lugar tranquilo que Ele vive, para fazer Ele descer no lugar atribulado que a gente está. É Deus dizendo, a gente ora para Deus: Deus, por favor, vem aqui embaixo resolver meu problema. E Deus diz: sobe aqui, está resolvido já aqui. E de repente Jesus acorda, é acordado, olha para o mar, e ele não manda o mar ficar quieto, ele manda o mar calar a boca. Porque aquele vento falava, porque nada mais era que um extrato do vento que estava dentro dos seus discípulos, e eles querendo incomodar Jesus. E de repente Jesus manda acalmar o vento se acalma. Sabe o que eles dizem? Ficam admirados: uau, quem é esse que até os ventos obedecem? Porque para eles, milagre é o poder de Jesus acalmar o vento. Mas para Cristo, milagre é você dormir na tempestade. Quando Jesus manda a tempestade acalmar, Ele mandou por um único motivo. Porque o que havia de paz dentro dele era maior do que havia de tempestade do lado de fora. E se a sua paz aqui dentro é maior do que a tempestade do lado de fora, sua fala começa a acalmar o ambiente. Por isso, se Cristo não entrar, não tem governo. E Deus deu para o homem essa autoridade para estabelecer esse governo sobre a atmosfera do ambiente da sua casa. E deu para a mulher a capacidade da manutenção desse ambiente. Por isso que a mulher tem esse papel tão importante. Ouça, eu sinceramente, eu fico impressionado com o poder que Deus deu para a mulher. Porque a autoridade Deus deu para o homem, mas poder Deus deu para a mulher. Jesus disse: vocês farão a obra que eu fiz e farão ainda maior, porque eu descerei e eu vos darei poder. Deus deu autoridade para o marido e deu poder para a mulher. E a tentação de toda mulher é usar o poder que tem para tirar a autoridade do marido, porque cria uma disfunção que não revela o matrimônio de Cristo e a igreja. E a mulher tem um poder que Deus deu para ela. E o mais que eu acho mais perigoso nisso é porque ela sabe que ela tem esse poder, e ela sabe que o marido não sabe que ela tem. O diabo tinha uma meta, uma função, um propósito: derrubar Adão, fazer com que aquele homem se desligasse de Deus. Não está escrito como eu vou falar, é uma invenção minha. É um roteiro para a novela da Record. Aquelas coisas que você põe no meio para dar uma conjuntura na história.
O diabo faz uma reunião no inferno e sabe de uma coisa? Coisa difícil derrubar esse homem. Eu nunca vi um homem tão fiel a Deus. Já tentei de tudo. Eu não consigo. Os demônios perguntam: seu diabo, o que a gente vai fazer? E o diabo responde: vamos ficar olhando esse cara. Uma hora ele vai apresentar uma fraqueza. Nós temos tempo, vamos ficar olhando ele, vigiando. Um dia o diabo faz mais uma reunião. E gente, vamos derrubar o homem. Mas como, seu diabo? O senhor falou que não consegue. De fato, eu não consigo. Mas eu descobri quem consegue. E quem? A mesma pessoa que tem poder para deixar esse homem de pé, certamente terá poder para derrubá-lo. Porque a autoridade Deus deu para o homem, mas poder Deus deu para a mulher. E a tentação de toda mulher é usar do poder que Deus lhe deu para tirar a autoridade que é do seu marido. Estava falando na mesa ainda há pouco. Uma das coisas mais difíceis na vida de uma mulher casada é olhar para o seu marido e ver aquela bondade dele misturada com a burrice. Isso é uma coisa difícil para ela entender. Porque ela admira a parte da bondade, mas ela fica inconformada com a parte da burrice. Porque elas estão misturadas. Eu não vou perguntar essa hora quem entende o que eu estou falando, que vai ficar muito perigoso. Nossa meta aqui é restauração. Então, por quê? Porque ela vê ele, porque o coração dele é bom, ele é uma pessoa boa. Mas eu não sei, parece uma parte do cérebro, tipo um AVCB que deu ali. Um AVCB não, um AVC, né? Eu acho que precisava de um negócio do bombeiro. Tem um AVC ali, não funciona, o neurônio. Parece que aquela área é uma área adormecida dele, é uma área dormente dele, e de fato é. E qual é a tentação da mulher? Ficar chacoalhando toda hora, tentando mostrar para ele o que falta, tentando mostrar para ele o defeito. Então ela não aciona as virtudes dele, ela não aciona as qualidades dele, ela sempre está batendo naquilo que falta. Então ele vem melhorar, ele piora. Até as áreas que ele estava acordado, ele começa a dormir também, por incrível que pareça. Porque é a tentação dela. Agora ouça, irmãos. Ouça aqui as esposas que estão nesse lugar. Você que conhece um pouquinho de Bíblia. Enquanto Deus formava a primeira esposa, chamada Eva, qual era a condição do seu marido? Ele estava o quê? Pronto. Se as áreas que o seu marido está dormindo, é porque você ainda está sendo formada. E está escrito em Cantares. Está escrito em Cantares de Salomão: não despertai o amor até que ele queira. Não despertai o amor. E como que eu faço para ele acordar rápido? Deixa Deus te formar rápido, que não vai fazer mais sentido Deus manter ele dormindo. Por quê? Porque se ele acordar e ver você do jeito que você está, ele te vê deformada e ele abre os olhos para aquilo que você não queria que ele visse, que é essa burrice que você quer que Deus tire, mas Deus não tira porque você se beneficia dela. Você só não quer ela para os outros, mas para você é o uso de garantias que você tem que abrir mão e não abre. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. E Deus estabeleceu no movimento de Adão e Eva essas realidades espirituais, e elas são totalmente aplicáveis para a nossa vida. Porque para Deus o casamento é muito mais vertical do que alguém possa imaginar. É por isso que no Antigo Testamento, quando se falava sobre adultério, pouco se falava sobre marido e esposa, mas sobre Deus e Israel, essa nação que Deus escolheu para casar. Por isso que quando Deus quis mostrar que a sua esposa, Israel, estava morta espiritualmente, Ele chama o profeta Ezequiel e diz: Ezequiel, eu vou tirar o deleite dos teus olhos. E está escrito, Deus falou-me assim pela manhã, à tarde morreu minha esposa. Olha que coisa interessante. Deus se apresentava na vida dos profetas
na vida prática dos profetas, revelava a sua condição de marido com relação a Israel. E para mostrar que Israel estava morto espiritualmente, matou a esposa do profeta. Quando Deus quis mostrar que Israel estava sem vestes de salvação, que Israel estava desnuda, o que Deus faz? Deus diz, eu gostaria, Isaías, que você andasse com as nádegas de fora por 3 anos. No pior momento da nação de Israel, quando ela viveu idolatria pérfida, da pior que poderia imaginar, foi nos dias de Oséias. E Deus fala, eu quero, Oséias, que você case com uma prostituta, para mostrar para Israel como ele estava se prostituindo. Por quê? Porque adultério para Deus não tem a ver com marido e esposa. Adultério para Deus tem a ver com a relação do homem e da mulher com Deus. Tudo que você vê aqui embaixo é só um extrato do que está acontecendo aqui. Por isso, como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Assim como o marido Juscelio e a esposa Luciana, assim é Cristo e a igreja. Esse movimento feminista entrando hoje dentro da igreja, nada mais é que um extrato de uma igreja que quer viver independente do seu marido. Você não arruma isso assim, se você não arrumar assim. Não tem a ver com a horizontal, tem a ver com a vertical. Se eu e você não nos conectarmos com Deus em Cristo Jesus, não tem a reconciliação que a gente imagine ter. Porque não tem a ver com o universo. Pense comigo, Adão, quando ele peca, quando ele cai, quando ele morre espiritualmente, a Bíblia fala que a sentença para ele é que a terra começaria a dar espinhos. Adão era um jardineiro, cultivava a terra. Um dia ele teve problema. E qual foi o problema que ele teve? Ele botou a mão na terra, espinhou a mão. Eu fico imaginando, isso também não está escrito, é roteiro para a novela da Record. Ele indo para Deus e dizendo, Deus, eu preciso de uma luva, porque eu estou com um problema no meu cultivo. E Deus disse, eu não vou te dar luva, porque o seu problema não é o cultivo. Não é o cultivo, está dando um espinho. Não, meu filho, você não está com problema no seu cultivo, você está com problema no seu culto, porque cultivo vem de culto. Você errou o culto, e o cultivo está revelando que você está cultuando errado. O cultivo está revelando que, embora você tenha nome de evangélico, não é Deus que você está cultuando. Corrija o teu culto, que o cultivo vai se manifestar. Como Deus? Por quê? Porque não tem como você dizer que cultua um Deus da verdade e cultiva a mentira. Não tem como você dizer que cultua o Deus da paz e cultiva a discórdia, porque dentro do casamento vai trazendo um extrato de que quem é o Deus dessa casa. Porque como marido e esposa é Cristo e a igreja. Isso é muito mais vertical que eu posso imaginar. Isso é muito mais espiritual do que eu posso imaginar. Por isso que a relação que Deus busca é sobre Cristo e a igreja. É quando Jesus entra na vida de um homem, na vida de uma mulher. Quando ele entra num casamento, então o céu pode tocar a terra com seu devido evangelismo. Ouçam. Alguns teólogos acreditam que o movimento do Vale dos Ossos Secos, um exército que se levanta como eu diria, de um vale de ossos secos, um cemitério, se levanta como um grande exército. Alguns teólogos acreditam que é a última versão da igreja sobre a face da terra, um poderoso exército que se levanta, ainda que aquilo é um prelúdio da ressurreição, mas isso em vida fala também da última igreja se levantando sobre a face da terra, um grande exército. E Deus fala como que começa essa restauração. E como que essa restauração começa? A primeira coisa é que cada osso encontra o seu, até que vira uma igreja poderosa. O primeiro passo é que cada osso encontra o seu. E na lei da primeira menção, aonde que você vai encontrar ossos dos meus ossos? Porque se Deus não conserta casamento, não tem igreja que se levante contra como um exército, porque o primeiro passo
é sobre marido e esposa, Cristo e a igreja. Então eu creio no evangelismo feito nas praças, eu creio no evangelismo feito em cima dos caminhões, feito no encontros nos estádios, nos campos de futebol. Eu creio no evangelismo da rua, mas não existe evangelismo maior que Deus colocar na terra matrimônios que revelem Cristo e a igreja. No Cristo e a igreja. Por isso, Senhor, Ele está estabelecendo a realidade matrimonial de Adão e Eva, para falar sobre Cristo e a igreja. Você não conserta, barro não ajuda barro, terra não ajuda terra. Eu lembro, alguns anos atrás, que eu passei por uma situação que foi um escândalo para mim. Foi a primeira vez que eu preguei numa conferência grande, por uma certa denominação. Eram 20 e tantas igrejas num lugar só, pastores, líderes, e me convidaram para ser um dos preletores. Eu ia pregar, ministrar no sábado de manhã. Cheguei no hotel, viajei na sexta noite. Eu lembro que quando foram me receber no aeroporto na sexta de tarde, uma pessoa estava junto sendo recebida também. Era uma preleitora que ia ministrar na sexta noite, uma psicóloga sexóloga, não cristã, que foi ensinar sobre a vida íntima de um casal. E eram muitos pastores. Ela tinha um livro escrito, ela tinha um quadro dentro de um programa, numa TV aberta famosa, com uma pessoa famosa. Eu nem sabia que essa mulher existia. Então eu estava lá na sexta-feira à noite, ela ministrando, e ela estava ensinando como fazer amor. Enquanto ela falava, ensinava como fazer amor, eu em pé lá atrás, encostado na parede, com a minha Lulu no lado, botei a mão na cabeça e disse: Deus, aonde que a tua igreja está, Senhor? E eu não estou falando dos nossos dias, eu estou falando de 12, 13 anos atrás. Eu disse: Deus, olhei para a Luciana e disse: amor, eu vou embora. Como assim, amor, eu vou embora? De verdade, irmãos, eu tinha decidido ir embora. Por quê? Porque ela disse: como tu vai embora? Se eu ficar para amanhã, eu vou estragar essa conferência inteira. Eu sei que eu vou estragar. No outro dia peguei a mão no microfone, e quando eu vi aquela noite, quando acabou, aqueles pastores, líderes em fila, com o livro dela na mão, para pedir autógrafo, eu disse: Deus. No outro dia de manhã, peguei a mão no microfone, não queria confusão, não queria nada, não faz parte. Se você olhar minhas redes sociais, eu não tenho nada polêmico, porque não é isso que eu busco. Mas eu tenho uma responsabilidade sobre o corpo e sobre almas, que preciso ter Cristo como base única na sua vida, para construir o que quer que seja. E peguei a mão no microfone e disse: ontem à noite, vocês aprenderam pela psicologia como fazer amor, mas hoje eu quero ensinar pela Bíblia como fazer amor. E só tem uma maneira de você aprender a fazer amor, e é com uma pessoa, a pessoa do amor. Por quê? Porque o que o céu criou, só o céu pode ensinar. O que o céu criou, só o céu pode nutrir. O que o céu criou, só o céu pode alimentar. A terra não pode nutrir aquilo que o céu criou. Se Cristo não entrar, eu não estou falando de um bezerro de ouro chamado Jesus. Eu estou falando do Cristo ressuscitado, que entra numa família, e não importa o histórico contraditório que essa casa viveu. Quando Cristo entra, uma realidade muda, ainda que seja processual, mas muda o governo, porque um altar estabelecido para Ele, altar define trono, trono define governo. Por isso que você não aprende casamento com a apostila se antes você não tiver um altar para Deus. Elias é o símbolo de alguém cujo espírito se moveu e vai se mover
antes que venha o último e grande dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, os últimos 2 versículos do Antigo Testamento. Deus dá o recado final: quando eu voltar, eu vou voltar já incorporado no meu Filho Jesus, e vai ter um movimento sobre o espírito de Elias, antes que venha o último e grande dia do Senhor. O espírito de Elias vai entrar em movimento, e ele vai converter coração de pais aos filhos e de filhos aos pais. Ou seja, antes que venha o último e grande dia do Senhor, a terra pode estar em caos, mas o grande reavivamento de restauração familiar vai acontecer, porque a palavra vai se cumprir. E por que Elias? Por que Elias? Porque Elias, ele foi a pessoa que destronou o governo de Jezabel. E Jezabel, pode ter certeza que Jezabel não é a esposa do pastor, porque Jezabel não tem sexo. Jezabel é um espírito que tem como função desconfigurar o padrão familiar de Deus sobre a face da terra. É por isso que ela apresenta um homem frágil, uma mulher que se apresenta para resolver os BO de um homem omisso, e ali começa o desconfigurar de um padrão familiar. E quem é levantado por Deus para mudar essa realidade foi um homem chamado Elias. E como que ele muda isso? Ele não escreve uma apostila sobre casamento. Ele, primeira coisa que ele faz é troca de altares, porque altar define trono, trono define governo. Aí o livro vai te ajudar, aí o discipulado vai te ajudar, aí a apostila vai encontrar o seu lugar. Mas se Cristo não entra, não inventa. Porque como marido e esposa é Cristo e a igreja. Você imaginar que Deus leva isso tão a sério? Você imaginar que 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 vai dizer que se um homem não coabita com a sua esposa, a vida comum do lar, sabe o que acontece? A oração dele começa a ser impedida. Como? Eu pensei que a minha oração fosse impedida se eu parasse de pregar, de louvar, de profetizar, de fazer coisas mirabolantes. Ele disse: não. O que mantém céu aberto sobre a vida de um homem é como ele vive a vida comum do lar. Aquele homem que anda com a esposa com entendimento. E isso eu acho fantástico. Isso eu acho fantástico. Parece piada o que eu vou falar agora, mas eu fico feliz com isso. Porque Pedro vai falar que nós temos que entender a esposa. Paulo, por isso que eu amo Paulo, porque Paulo diz que a gente tem que amar. Se você acha que amar é difícil, procure entender. Mas a Bíblia diz: coabitai com a vossa esposa para que as vossas orações não sejam impedidas. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10, vai dizer que as esposas estejam sujeitas aos vossos próprios maridos. E ele diz às esposas, vai falar que a esposa precisa ter sobre a sua cabeça um sinal de autoridade. E por que um sinal de autoridade? Ele fala o porquê. Por causa dos anjos. Agora, o que anjo tem a ver com isso? Isso está no versículo 10 do capítulo 11. Versículo 3 e 4 vai dizer que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. Deus estabelece uma hierarquia de autoridade espiritual. Não é de quem é melhor ou de quem é pior, mas Ele estabeleceu essa hierarquia. E no versículo 10 diz que a esposa precisa ter na sua cabeça um sinal de autoridade. Por quê? Por causa dos anjos. E por que por causa dos anjos? Porque anjo, irmãos, anjo é exército. Anjo não se emociona. Anjo recebe ordem. Anjo é exército. Anjo entende questão de hierarquia e autoridade. No versículo 3 e 4 vai dizer que o cabeça da mulher é o homem, como o homem é o Cristo cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. Então está falando que a esposa, se ela tem a marca do sangue de Cristo, ela se move no reino espiritual, seja para orar, para interceder, seja para pregar, seja para ministrar, seja para fazer qualquer coisa. Por causa da marca do sangue de Cristo, os anjos aparecem. Mas daí eles verificam, se não tem o sinal de autoridade do marido sobre a esposa, esse anjo não pode fazer nada. Porque embora esse cara não entenda a autoridade que tem,
o anjo reconhece e respeita. Agora deixa eu dizer para você, homem, se o anjo reconhece, se Deus reconhece, se o demônio reconhece, se o anjo reconhece, por que eu e você não reconhecemos? Você não tem que ser um homem ultra, super, mega, power espiritual, não. Você só precisa se alinhar com aquilo que já está escrito a teu respeito. Não diz respeito à tua força, mas quem Deus estabeleceu no Cristo, você tem autoridade. Por isso que se uma esposa ora é intercessão, se o marido ora é sentenças, é decretos estabelecidos por Deus para a sua casa. Porque como marido e esposa é Cristo e a igreja. Oséias capítulo 6, versículo 7. Eu não sei se pode colocar aí. Estão colocando aqui na tela os versículos? Não. Oséias capítulo 6, versículo 7. Vai falar, se parecer vocês me falam. Vai falar sobre o fato de que Cristo, obrigado. Oséias era o dia dos maiores adultérios, quebras de aliança que havia em Israel. E Deus fala para Oséias: eles transgrediram a aliança como Adão. Uau! Que coisa, pastor José Gonçalves. Depois de muitos anos, a marca do Éden ainda estava no coração de Adão. Eles transgrediram como Adão, se portaram alevosamente. Essa palavra alevosamente fala de prevaricar, de prostituir, de adulterar. Por quê? Porque tem a ver com a minha natureza caída. Só que isso é sobre Cristo e a igreja. Então agora as coisas mudam. Eu não sei se algum casal podia vir. Pode ser vocês. Vem cá, Fábio, vem cá. Cá em cima, porque daí se demorar vocês estavam juntos, eu não vou levar a culpa sozinho. Eu já sempre gostei de fazer um acordo, eu falei da outra vez, eu gosto de fazer um acordo sobre horário. Eu não olho no relógio para não dar culpa, você não olha para não dar raiva. Isso é um pacto que dá certo. Verdade, eu garanto para você. Vocês dois virem um para o outro. Isso. Eles quebraram a aliança como Adão. Existe um Adão aqui dentro que quebrou a aliança com Deus. Só que agora Cristo entrou. Cristo entrou. E agora começa um processo. Porque o Fábio diz, eu digo: Fábio, Deus fala: Fábio, agora está aqui dentro, Cristo está aí. Eu estou, e Deus diz, e o Fábio fala para Deus: Deus, eu sei que Cristo está aqui. Só que tem um Adão aqui ainda gritando. Eu penso coisas que eu não queria pensar ainda. Eu desejo coisas que eu não queria. Só que, Fábio, o Senhor disse: eu tenho uma aliança contigo agora. No Cristo nós temos uma aliança. E agora começa um progresso da nossa aliança. Mas Fábio disse: mas eu ainda tenho um Adão aqui dentro, Senhor. Um homem infiel, um homem que pensa que não devia pensar, tem vontade que não queria que tivesse. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque agora eu tenho uma aliança contigo. E eu coloquei dentro de você o espírito da fidelidade de Cristo que está aqui dentro de você. Nós vamos desenvolver isso. Senhor, e como que vai ser? Fica tranquilo, eu vou te treinar. Eu vou te treinar. Eu vou colocar você na academia da fidelidade. Eu vou te dar, Rafaela, eu vou te dar um casamento que vai te treinar. Uau! Sim, é por isso que você lembra o dia que você se converteu. Quando você se converteu, não precisava pedir para você ir na vigília, você tinha vontade de ir na vigília. Não precisava pedir para você orar, você tinha vontade de orar. Não precisava pedir para você ler a Bíblia, você tinha vontade de ler a Bíblia. E o que acontece? Parece que com o passar do tempo, um pouco da vontade vai embora. E você pensa: Deus, eu estou recuando contigo. Senhor, eu parece que eu estou longe de ti. Não, meu filho, não é assim. Não é.
Isso não é assim. É porque quando você se converteu, eu coloquei meu espírito dentro de você, e eu coloquei subsídios na sua alma, eu te dei vontade de orar, eu te dei vontade de ler a Bíblia, mas entenda, a fé não é um produto da alma, a fé é um produto do espírito. Com o passar do tempo, eu vou tirando os subsídios da alma, para que a verdadeira fé, ela possa aparecer. E sabe como que eu faço isso? Eu te dou um casamento, eu te dou a Rafaela. Por quê? Porque no começo, eu começo contando com a tua vontade, mas do meio para frente eu conto com a tua fidelidade. E quando que a fidelidade, ela grita para aparecer? Quando a vontade vai embora. E como que eu te treino? Eu te treino no casamento, porque como marido e esposa, é Cristo e a igreja, não tem a ver com isso, mas com isso. Quanto entende que eu estou falando aqui? A mesma coisa, Rafaela. É o casamento. Toda crise que surge aqui é uma oportunidade para aumentar um nível nessa aliança aqui. Porque nunca foi sobre Rafaela e nunca foi sobre Fábio, mas sobre Cristo e Fábio e sobre Cristo e Rafaela. Quantos estão comigo? E de repente a Rafaela diz: é verdade, mas Senhor, eu já tem coisas que eu vejo no Fábio que eu queria que saísse, porque se o Senhor olhar pela Bíblia mesmo, nem o Senhor não gosta. Eu queria que o Senhor tirasse. E o Senhor diz: mas eu não posso, minha filha. Por que, Senhor? Porque as coisas que você quer que saia do Fábio, eu não posso tirar agora. Porque essas coisas que você não gosta nele, é que traz para fora aquilo que eu não gosto em você. E eu quero tirar, porque não tem a ver com o Fábio, mas com nossa aliança, no teu crescimento espiritual. Quantos estão comigo? É sobre Cristo e a igreja. É sobre um homem com Deus e uma mulher com Deus. Isso aqui é um extrato. Como alguém já falou aqui, o pastor Lucinho, o casamento não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi Cristo. E é cada um do matrimônio que vai para lá, é que vai entregando o espiritual, a cura, a restauração que vai para cá. Eu fico imaginando, a Rafaela ama o Fábio. O Fábio ama a Rafaela. Só que se o Fábio fosse escrever num papel um tipo de esposa, não era a Rafaela. Se a Rafaela fosse escrever um tipo de esposa, marido para ela casar, não era o Fábio. Não era. Porque se ele fosse escrever um tipo de mulher para ele casar, eu já sei que ia ser. Ele ia escrever o Fábio mulher. Tudo que ele gosta, ele ia querer que ela gostasse. Mas eu fico perguntando, mesmo na igreja, com curso de noivo, com pastor, o que acontece que a gente não enxerga isso antes de casar? Como que duas pessoas podem ser tão diferentes? Como pode? Porque tem a ver com Cristo e a igreja. Você que tem a Cristo e recebeu uma natureza muito diferente dessa que você tem gritando dentro de você, e que foi treinado por alguns históricos de vida a fortalecer aquilo que Cristo não tem no seu DNA. Começa um trabalho aqui. E assim como o marido e esposa é Cristo e a igreja. Mas o Célio, pastor, mas Senhor, e se eu quiser deixar a Rafaela, porque a Rafaela fez tal coisa e tal coisa. Fábio, não tem a ver com a Rafaela, mas com a relação matrimonial que você tem com Cristo. Se você acha que os teus erros são suficientes para Cristo te abandonar, você tem o direito. Mas se você entende que Cristo não te abandona, apesar dos seus erros, como marido e esposa, Cristo e a igreja, quantos estão comigo aqui? Não tem a ver com homem e mulher, mas tem a ver com uma restauração que o Espírito de Deus traz.
onde um homem e uma mulher começam a manifestar a família de Deus na face da terra a partir de um matrimônio chamado Cristo e a igreja. E o Fábio pode ir mais longe, a Rafaela pode ir mais longe, nunca vai faltar motivo. A Bíblia diz: ama Rafa como Cristo ama a igreja. Rafa se sujeita como a igreja se sujeita a Cristo. E a Rafaela vai dizer: não, mas não é assim. Uma coisa é se sujeitar a Cristo, outra coisa é se sujeitar ao Fábio. Não, porque Cristo não é como o Fábio. Alguém já pensou assim? Eu vou te garantir que é mais fácil viver com seu marido do que viver com Cristo. Tem alguma mulher aqui que já perdeu um bebê? Você já perdeu um bebê? Tem mais? Se você soubesse que o seu marido tinha poder de não deixar o seu filho morrer, assim como Cristo, você sabe que Cristo tem, esse homem ia ter sossego? Não, ele não ia ter sossego. Ele jamais ia ter sossego. Mas você não brigou com Cristo, apesar dos muitos questionamentos. Pode ter certeza que essas coisas que você não entende nele, Rafael, treina você naquilo que você não entende, sobre as respostas de Deus, que não são do seu jeito. O que Deus busca é uma aliança construída sobre Cristo e a igreja, onde a vida de Deus entra numa casa. A vida de Deus entra numa casa. Malaquias capítulo 2, versículo 14 e 15. Se alguém puder colocar na tela, Malaquias tem na Bíblia, te garanto, por causa do 3:10, ninguém esquece. Malaquias é o último capítulo do Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 5, versículo 14 e 15. Vai falar que Deus de dois ele fez um. Versículo anterior, por favor, pode pegar o 13. Ainda fazia isso, versículo 14, obrigado, estava no certo. Perguntai por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Então está falando de casamento, versículo 14, 15. Versículo 15. Não fez o Senhor um? Por um acaso Deus de dois ele não fez um? É sobre casamento que ele está falando. E por quê? E ele colocou um pouco do seu espírito nesse casamento. E por que somente um? Porque Deus buscava para si uma descendência. Deus criou um casamento porque ele busca uma descendência. Deus que busca para si nesse casamento uma descendência. Outra tradução vai falar semente bendita. Essa palavra no original é Elohim. Elohim é Deus no plural. Sabe o que Deus está dizendo? Deus busca nesse casamento um casamento vivido no Cristo e na igreja, um casamento vivido no modelo de Deus. Deus busca para ele uma linhagem aqui dentro, a semente salvífica messiânica passando sobre a face da terra. Agora ele busca aqui um Elohim. Ele não busca aqui um filho de Fábio e Rafaela. Ele busca nesse casamento um Elohim, um filho dele. Se não vive o casamento no modelo de Cristo, a igreja entrega para a terra um filho de Adão, não entrega um Elohim, um filho que é dele. Quantos estão comigo aqui? O Senhor está em busca de homens. Você que talvez chegou a primeira vez aqui, você nunca tem ouvido sobre Bíblia na sua vida, e o que eu estou falando são coisas às vezes um pouco altas para você, mas o fato é que quando Cristo entra no matrimônio, começa um processo aonde o céu começa a invadir a terra e dá uma linhagem para Deus. Sabe o que o pastor ministrou aqui? Por causa de uma tipo de aliança indevida. Onã, sabe quem é Onã? Alguém que deveria dar a descendência para o irmão mais novo, mas não dava. Deitava com a sua cunhada, que era uma lei em Israel. Se um filho da casa morresse,
casado, sem ter filho, o irmão teria que deitar com essa nora viúva, para depositar sobre ela um sêmen, para entregar para o seu irmão, que morreu sem poder então entregar uma linhagem para ele. E esse irmão, ele deitava com essa mulher, e ele jogava o sêmen fora. Por quê? Porque era uma relação, buscava prazer sem compromisso. Era uma relação pautada em prazer sem compromisso. Porque isso tem a ver com Cristo. Adão, irmãos, morreu e não pôde nos entregar uma linhagem segundo Deus. Então o irmão Cristo veio e depositou sobre a humanidade, a igreja, um sêmen que agora pode dar para Deus filhos dele sobre a face da terra. Essa é a lei que fazia com que o irmão entregasse a descendência, porque sempre apontou para Cristo. No homem Adão, na mulher adâmica, você não entrega uma descendência para Deus, mas no Cristo, quando você nasce de novo, Cristo vem colocar um sêmen. É por isso que o primeiro botou a mão na frente, e o que fizeram? Colocaram uma fita vermelha. O sangue já entrou na frente, o sangue de Cristo, até que o outro nascesse. Quando você nasceu, embora condenado, antes da fundação do mundo, Cristo já havia morrido para que por meio do seu sangue, Ele estava na frente remindo. O mesmo cordão vermelho que estava na casa da prostituta Raabe, é o que estava no braço do menino que soltou na frente, dizendo: ele nasce em pecado, mas já tem um sangue redentivo para ele nascer de novo, e receber um sêmen de Deus aqui. Por isso é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E aqui começa uma relação. Cada vez que se tem uma crise aqui, é uma oportunidade de você aumentar um nível na sua relação com Deus. Porque como marido e esposa, é Cristo e a igreja. Aqui está a academia. Aqui está a escola do caráter de Deus. Porque amor para Deus não é o quanto que você beija ou abraça, Fábio. Amor para Deus é quanto você honra uma aliança. É quanto que você honra uma aliança. Sabe, eu vou terminar, porque eu sinto que eu tenho que terminar. Não é por vontade não. E também não estou fazendo igual o coach para você dizer: porque isso é bom. Eu, quando faz assim, o meu ego gosta. Verdade, eu vi que é uma coisa boa, mas não faz bem. Onde é que eu estava? Onde eu estava? Antes de falar bobagem, onde é que eu estava? Alguém me ajuda? Na aliança, ok. Sabe o que é o nosso ponto? Irmãos, é porque nós perdemos o fundamento. Por isso, se você vai começar hoje, você que veio aqui na frente, começa hoje um novo fundamento para você. Um dia, há alguns anos atrás, eu quis comprar um carro. E eu vou falar até eu queria não, eu não tinha nem condições de comprar, mas eu tinha a vontade de comprar um Corolla. Para mim era uma distância longa. Daqui a pouco, quando apareceu a possibilidade de eu chegar perto, eu tinha 2 irmãos lá no Mevan, em Itajaí, que eles tinham uma oficina, né, de alto padrão. E eu fui perguntar para ele. Eu disse: meu irmão, o Corolla é um bom carro? Ele disse: não, é ruim, é muito ruim. Eu disse: rapaz, você é a primeira pessoa que me fala isso, mas já que você é dono de oficina, eu vou considerar. Ele falou: é ruim para mim, porque não estraga. Eu disse: como que é isso? O carro da Toyota não estraga, meu irmão. É horrível para a gente. Sabe o que é o problema, irmão? Nós, igreja, nós ficamos felizes cada vez que nasce um ministério de casais. A gente fica feliz cada vez que nasce alguma coisa para casais. Por quê? Porque a gente fabrica muito mal e tem que ter muita oficina para consertar. Se você não tiver aliança como fundamento, constrói um fundamento certo, para não precisar de oficina.
Quantos estão comigo? Se não entrar o fundamento correto de Cristo e a igreja, então a gente se alegra cada vez que abre uma casa de recuperação. O reino está avançando. Vai lá, quem é que está lá? O Miqueias, o Osés, o Abacuque, estão tudo lá dentro da casa de recuperação. Aquilo não foi feito para filho de crente. Aquilo foi feito, irmão, para quem ainda não tem a Cristo. Por isso, hoje, se você não tem a Cristo como Senhor e Salvador, hoje você está tendo a oportunidade de colocar o pé num fundamento correto, e essa casa começa a ser reconstruída. E posso te falar uma coisa, não importa quando esteja no chão, que a glória da segunda casa, ela é muito maior do que a primeira. E por que a Bíblia fala que a glória da segunda casa é maior do que a primeira? Porque a primeira casa era de Salomão, uma casa linda, feita com ouro, com pedras preciosas. Todo mundo vinha de tudo quanto lugar para ver aquela casa. E de repente ela foi ao chão, ela destruiu, uma ruína estabeleceu-se. E de repente veio uma palavra para ela ser reconstruída. Só que na hora de reconstruir aquela casa, não tinha o mesmo ouro, não tinha a mesma prata. Israel estava fraco como nação, estava destruída, não tinha nada para se apoiar. No que se apoiavam? Na palavra. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então muitas vezes uma casa destrói. Por quê? Porque foi criado em vaidades, em status, em vontade própria. Agora parece que está tudo no chão. Fique tranquilo, tem uma palavra. E o que sustenta a reconstrução de uma casa não é o quanto que ela tem de dinheiro, de intelecto, de status. Mas se a palavra de Deus for o fundamento, você pode ter certeza que a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira. Ela é maior do que a primeira. Porque Deus estabeleceu, ouça, Deus estabeleceu a queda do primeiro, e Ele estabeleceu a bênção no segundo. Porque a glória da primeira casa caída é a minha e a sua vida em Adão. A glória da segunda casa é Cristo em vós, esperança da glória. Por isso, aqui nós temos a escola do casamento, a escola do relacionamento, a escola da fé. Como nós falamos na última conferência, Fábio. O que Jesus diz? Se você quiser ter a minha vida, vai ter que perder a sua. Quer salvar a sua vida, vai ter que perder. Quer ter a minha vida, a tua vai ter que perder. Porque não é bom que o homem esteja só. E a gente quer resolver esse problema casando. Como bem falou o pastor Lucinho aqui, você não resolve o problema de ser só casando. Tem muito casado que está só, e tem solteiro que não está só, porque não tem a ver. O casamento não resolve isso. Mas então por que Deus deu um casamento para o homem? Porque para ter a vida de Deus, você vai ter que morrer a sua. E só para os casados que estão aqui, alguém conhece um lugar que te convida mais para morrer do que o casamento? Fica aí, nem que seja só para ser salvo. Porque o casamento é a maior escola de uma morte para si mesma, para que a vida de Deus seja manifesta. Então, homem, mulher, não tem a ver com você, nem com a sua esposa, mas com Cristo que começou ou quer começar uma história contigo. Ele começa contando com a sua vontade, mas termina contando com a sua fidelidade, para que Elohim, filhos e filhas de Deus, porque tem a ver com a descendência, com a semente. Até quando você e eu vamos fazer como Onã, buscando prazer sem responsabilidade, buscando prazer sem compromisso, colocando sêmens na terra que não geram uma descendência para Deus? Hoje tem um corte aqui, um corte. Seja você alguém que nunca tenha tomado uma decisão por Cristo, seja você que já tem uma consciência disso, hoje tem um corte aqui. Se você puder ficar de pé um pouquinho, hoje tem um corte aqui. Deus fez uma única aliança com Abraão,
Mas dentro dessa aliança, ele teve pactos de aprofundamento. Cada vez que Abraão tinha um encontro significativo com Deus, Abraão perdia alguma coisa dele e ganhava alguma coisa de Deus. Cada vez que Abraão tinha um encontro significativo com Deus, havia um corte, um aprofundamento na aliança. Casamento é só uma vez aqui, mas dentro dessa aliança tem pactos de aprofundamento. Tem pactos de aprofundamento. Hoje você está aqui, você veio para isso. Se você foi atraído pelo hotel, por qualquer outra coisa, você colocou na sua mente, poxa, vai ser um final de semana, eu namoro, passeio, compro um negocinho no Paraguai. Isso aí é piada boa para quem não conhece os Estados Unidos, então, mas se você é daquela pessoa que o Paraguai é o melhor contato, tem um monte de coisa. Por quê? Porque Deus tem uma isca para cada egoísta e Ele sabe como fazer. Mas uma vez que você entrou aqui, Deus não vai se contentar de você sair do mesmo jeito, porque Ele está atrás de você tem muito tempo. Ele está atrás de você tem muito tempo. Ele está atrás de você. Eu não sei como entregar um marido bom para minha esposa. Eu não sei como entregar uma esposa para o meu marido. Eu não sei como entregar um pai para um filho, uma mãe, eu não sei. Eu não tive abraço, eu não sei o que. O Evangelho é o único lugar que eu conheço aonde você ganha o poder de dar ao outro aquilo que você não recebeu. É o único lugar. É o único lugar. Deus, tudo que Ele criou com a palavra, mas na hora de fazer o homem, Ele pegou um pouco de barro e Ele apalpou, Ele modelou, Ele ajeitou, porque se você nasce de Cristo, você é filho de um Deus, de um Pai que toca, não importa se você não ganhou colo, abraço ou carinho. Até meus 12 anos de idade, Fábio, não ri, porque eu não quero ficar envergonhado, mas até os 12 anos de idade, todos os invernos, minha mãe colocava a roupa em mim debaixo do acolchoado. Eu já saía vestido, porque ela não podia imaginar eu pegando uma gripe, pastor. Porque eu sou o último filho da casa, ela não imaginava mais que eu podia engravidar. Só que no antepenúltimo, era uma menina chamada Margarete, cheia de saúde, que aos 11 meses de idade teve uma gripe e foi internada. E voltou para casa, em cima de um carro de boi trazido pelo meu pai, num caixãozinho branco. A minha mãe estava lavando a roupa. Eu vi aquela mulher, depois de velhinha já, contando a história, ela chorava. Aquela marca sempre esteve no coração dela. Aos 11 anos de idade, eu tive uma gripe e fui internado. Tive pneumonia e fui internado. Quando eu voltei, aquela mulher pegou o bebê de 11 anos, chamado Juscelio, colocou debaixo do braço e disse: esse não vai morrer. Todo mundo saía para brincar de chuva, porque isso era uma brincadeira do meu tempo, quando eu era criança, mas eu não ia. Morava numa cidade praiana, nunca. Meus irmãos, minhas irmãs, iam para a praia, ficavam tentando convencer minha mãe de deixar me levar. Eu não podia ir, eles iam e voltavam, eu estava chorando. Ela me fez ficar com medo de tudo, para ficar debaixo. Eu entendo. Ela estava tentando proteger. Aos 25 anos de idade, eu me converti e me casei. Não sei te explicar, pastor, mas eu me casei. E eu não sabia que tinha que pagar luz e água depois de 6 meses. Cortaram, eu não sabia. Eu ganhei tudo. Minha carne era cortadinha, até de muito grande. Eu não sabia o que era responsabilidade de nada. Só que eu me casei, me converti. Agora eu leio a Bíblia e o Evangelho. E tinha que dar um homem para minha esposa. Não tinha um homem dentro de mim para aperfeiçoar. Eu tive que tirar do zero. Hoje, quando eu vejo homens no Brasil e fora do Brasil, aprendendo com aquilo que Deus me confiou, é para mostrar para você que o Evangelho te dá o poder de entregar para o outro o que você não recebeu. Não é por força nem por violência.
A irmã perguntou se eu li tal livro hoje. Eu disse: irmã, me perdoe, pode ser uma ofensa para você, mas eu não li 5, 7 livros a minha vida toda. Ainda bem que eu sei alguns, de tanto que a minha Lulu lê e ela me fala. E eu não consegui fazer teologia porque eu ia para a escola só para comer merenda e pegar piolho. Eu não acabei o 2º grau, não terminei o 2º grau. Hoje, quando eu estou ministrando, juízes, médicos, gente de 4, 5 faculdades me ouvindo, eu digo: Deus, não deixa ele saber que eu não tenho o 2º grau. E eu me casei, agora eu queria estudar, mas eu não podia, porque eu me converti e me casei. Só que eu trabalhava num emprego que eu saía 3 vezes a cada semestre, segunda e voltava a sexta. Não tinha nada naquele tempo para estudar. Tudo que eu tinha é todas as noites ficar dentro de um quarto de hotel com Deus. Então não estou fazendo uma apologia ao não estudo. Eu estou tentando mostrar para você que aquilo que você olha hoje para dentro de você, e você não encontra recursos para entregar para a tua casa e nem para você mesmo. Deixa eu te falar, quando Cristo entra, Ele não está buscando o quanto que você sabe, Ele está buscando o quanto que você se rende. Uma rendição é tudo que Ele precisa para quebrar estruturas enrijecidas e te entregar uma vida nova. E aqui, meu irmão, é o nosso lugar. Aqui é o lugar da falta da vergonha. Aqui é o lugar da rendição. Aqui é o lugar de você dizer: é agora ou não é. Ainda que o pastor Lucinho tenha dito: se você foi mexido por essa palavra, vem aqui na frente. Eu quero te dar essa oportunidade. Agora pergunta para mim: você acha que Deus precisa de você vir aqui na frente para tocar você? O Deus que toca você aqui, toca você em qualquer lugar. Deus não precisa de geografia. É você que precisa dizer para você mesmo e para Deus: Deus, eu estou indo ao encontro dessa palavra que está sendo ministrada aqui. E você não está vindo ao encontro do homem. Você sai do seu lugar para encontro dessa palavra. Então sai do seu lugar, vem agarrar essa palavra, dizer: Deus, eu quero ela para mim. Se você quiser, eu vou te dar essa liberdade de sair do seu lugar. De sair do seu lugar. Pode vir se você quiser. Pode vir. É você vindo ao encontro de uma palavra. É você vindo ao encontro de uma liberação de Deus. É você saindo de você mesmo. Saindo de você mesmo, dando uma oportunidade para você mesmo. Obrigado, Fábio, obrigado, Rafaela. É você. E eu quero orar com você para entrar nesse lugar. Sobre Cristo e a igreja. Eu lembro quando Deus começou a tocar a minha vida. Se alguém dissesse: vamos orar pelo enfermo, eu não tinha enfermidade, mas eu estava lá. Bom, vamos orar pelas mulheres, se deixasse eu ia. Porque eu queria. Algo mexeu dentro de mim. Algo movia dentro de mim. O Espírito de Deus está em busca de homens e mulheres que vão revelar Cristo e a igreja sobre a face da terra. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Eu sei de onde vim. A Luzinha, a minha Lulu sabe de onde que ela vem. Só nós sabemos de onde nós viemos. Eu tenho visto Deus fazer tantas coisas. Eu sei que falta muito. E eu não tenho problema de olhar para frente e ver que falta muito. Meu problema é olhar para o retrovisor e ver que eu parei. E ver que eu estagnei. E eu quero orar com você. Segura a mão da sua esposa se você não está sozinho. Eu quero orar com você. Eu quero orar. Senhor, eu te louvo nesse lugar. Eu sei que são muitas estruturas. Muitas estruturas. Estruturas de enrijecimento. Estruturas, meu Deus, que precisam ser quebradas, destruídas. Fortalezas na mente. Fortalezas no interior. São muitas muralhas. Mas como o Senhor fez com Jericó, eu oro nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que muralhas sejam desfeitas e desmanteladas agora. Aquilo que não é por força e nem por violência. Aquilo que não é por persuasão humana.
aquilo que só o teu Espírito pode fazer. Eu oro, Senhor, que esse deslocamento que foi intencionalmente promovido aqui, que ele seja um extrato do que está acontecendo no reino do Espírito. Que esse lugar de atoleiro comece a ser liberado agora. Que os teus filhos e filhas comecem a ser desarraigados dessas estruturas de morbidez espiritual, de inércia, Senhor. Aquilo que as trevas têm segurado, aquilo, meu Deus, que por gerações, fortalezas de iniquidade, aquilo que são estruturas de mazelas, de ciclos repetitivos, estabelecido ao longo da linhagem. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu declaro uma quebra de altares agora. Tudo aquilo que vem por meio dos amalequitas, por meio dos amonitas, por meio dos moabitas, tudo aquilo, meu Deus, cujos medianitas, esses espíritos que militam contra os lares, contra a tua casa, eles sejam desfeitos, desmantelados, despedaçados, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, se estabeleça sobre esses homens, sobre essas mulheres agora. Eu quero declarar que todo intruso que está nessa aliança matrimonial, aquilo que entrou por imagens, aquilo que entrou por ofertas, por sangue derramado, por sêmen derramados em lugares que abriram portas e permitiram que demônios entrassem, aquilo cujas imagens trouxeram, comidas trouxeram, roupas trouxeram, aquilo que foi permitido ouvir, ver, falar e tocar, e que trouxeram legalidade para o mundo das trevas. Agora eu declaro o sangue de Jesus Cristo fazendo um corte aí, fazendo uma circuncisão, e nasce um homem novo, como um marido novo, nasce uma mulher nova, uma esposa nova, nasce uma casa que vai caminhar a partir do Espírito de Deus. Mazelas, demônios familiares que acompanharam até aqui, declaro nessa hora, em nome do Senhor Jesus, um desatar, um desligamento. Homens e mulheres cujas pernas estão em embaraços, nós cortamos os embaraços. Homens e mulheres cujas mãos estão algemadas, nós despedaçamos essas algemas. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, você que está aqui na frente, que o Senhor traga um selo do seu Espírito sobre a tua decisão e sobre a tua escolha hoje. Você que está na sua cadeira, que o Senhor traga um selo sobre a sua vida, um selo sobre a sua casa, onde Cristo e a igreja, esse casamento possa ser revelado a partir da sua vida. Amém? Obrigado por tanto tempo você ter ficado. Obrigado pela tua paciência de ter esperado. Obrigado por ter colocado o teu ouvido ao Senhor. Muitas coisas o Senhor fará aqui ainda. E eu quero, para entregar o microfone, pastor, para o Fábio. Eu sei que você pode fazer desse final de semana uma dupla jornada de passeios, de diversão. Mas se você entregar essas próximas horas para Deus, a oportunidade de estar num quarto, olhar dentro do olho, sentar, conversar, a oportunidade de, enquanto você estiver tendo um momento de intimidade com seu marido, um momento de intimidade com a sua esposa, intimidade tem transferência, que naquela hora ali você possa orar dentro do seu coração, enquanto você beija, abraça, enquanto você tem um momento de intimidade, você diga: Deus, entra na transferência desse sangue aqui. Eu oro para que o que o Senhor está fazendo dentro desse retiro toque o nosso leito, toque a nossa vida de intimidade. Creia que o reino espiritual é mais real do que você possa imaginar, e o teu casamento é muito mais espiritual daquilo que você possa imaginar. Deus abençoe. Fábio, obrigado pelo tempo dispensado.